com que então perdeste peso, começaste a ver o teu corpo a ficar mais definido, mas assim que relaxaste um bocadinho da tua dieta, passaram-se 1, 2, 3 semanas e estás de volta ao normal. E é sempre a mesma coisa. Perdes peso, consegues definir e secar, mas não consegues manter esta evolução. Ou então fazes as primeiras semanas de dieta, as coisas correm bem, mas desmotivas e voltas a ganhar o peso todo de volta. Hoje estão aqui dois gajos que há 2 minutos estavam a fazer caretas para uma foto do Instagram para te ensinar como é que tu vais conseguir perder peso, definir e secar e manter essa gordura longe de ti para sempre. Muito bom dia, bem-vindos ao podcast Breaking My Limits. E vamos embora, como é que estamos, António Domingos? Bem-vindo, sexta-feira, sua linda, maravilhosa. Continuamos com o pé a menos, mas a recuperar. Estou a ver que com este tipo de luz, porque pessoal, estou em mudanças, aqui de zona ainda tipo luz que está, onde é que vai ficar? Estou com uma grande olheiras no vídeo. Eu estou a pensar em buscar o corretor de olheiras, a minha dama. Ou não, começo aqui. Mas tudo fixe. Falámos aqui um bocadinho de um dos grandes tópicos que toda a gente tem dificuldades, na realidade. Não é? Que eu acho que perder peso é sempre mais fácil dentro do processo. E é isto, desejoso de também apanhar um solzinho, que eu acho que vai estar um bom tempo antes de começar outra vez o tempo de chuva para a semana. Temos que começar a gravar temos que começar a gravar o podcast na rua quando está sol. Temos que arranjar essa estratégia. Acho que era de valor. Acho que era de valor. Vai que o pessoal apanha vitamina D pelo ecrã. Pá, por acaso não tinha percepcionado isso dessa forma, mas gosto da ideia. Vamos fazer um podcast externo. Tudo, tudo uma questão de mentalidade. Yeah, yeah, yeah. Ora, sim, senhor. Então, portanto, hoje estamos aqui exatamente para falar sobre a temática de perdeste peso e acabas por voltar ao mesmo. O que é também, bora, particularmente importante, tendo em conta que estamos a chegar ao verão. Tipo, a maioria da malta está a secar para o verão, ou está a começar a secar para o verão, e tu não queres literalmente chegar a junho ou meio de junho seco e chegares a meio de julho e já estás a precisar de cortar outra vez. A ideia é tu pelo menos manteres-te definido durante o verão. Ou se estás a olhar para uma coisa mais a longo prazo e não é propriamente aqui uma questão de verão ou de férias, tu conseguires queimar a gordura e não a voltares a ganhar de volta. Nós nem queremos que tu estejas a passar mais tempo em dieta, já chega, por amor da santa. E portanto, queria lançar aqui a bolinha para ti, António. Porquê que isto acontece? Porquê que a maioria da malta está sempre a ganhar peso? Há várias razões. Uma delas, às vezes, acaba por estar ligado um bocadinho com. Acaba, não está completamente errado, às vezes também perdemos peso muito rápido, o que não quer dizer que não seja uma estratégia. Para muita gente resulta, eu faço já deu várias justificações em podcasts passados, o porquê. Mas acho que é um dos grandes erros, especialmente de alguns acompanhamentos, ou o modo como abordamos a perda de peso, que é, ok, bora cortar, temos que fazer isto, limpar isto, não posso tomar aquilo, não posso comer isto. Restringir muita coisa, no sentido de facilitar a perda de peso, mas depois não aprendes com as ferramentas que são uma das mais comuns, e eu tenho com alguns alunos e tento balançar as coisas com eles, é vai verificando o teu peso. Porque parecendo que não, tu ires controlando de vez em quando as coisas, numa fase de perda de peso ainda, começa-te a ganhar, não vou dizer o hábito, mas a experiência de saberes de vez em quando a verificar como é que as coisas estão a ir, se estás a ir muito rápido, se estás a ir muito lento, se não estás a ir. E o que acontece é que no momento que tu bates o que tu queres, tipo vamos dizer 70 kg, tu relaxas completamente. Tipo, ok, estou nos 70 kg, está feito. Deixas-te pesar, deixas-te contabilizar as coisas de vez em quando, e às vezes contabilizar não estou a dizer pesares a comida, é teres atenção a quantas colheres de arroz é que pões no prato, ou, se estás a usar um recipiente maior ou não, se estás a ir repetir mais vezes do que é normal, ou seja, tu completamente relaxas, não, tudo o que tu te esforçaste durante a perda de peso, tu deixas de aplicar e esse peso volta. Até porque tu na teoria tu tendo menos peso também estás a gastar menos do que gastavas antes. Quando, por exemplo, no dia que estejas mais em casa, por exemplo, fim de semana, ou mesmo no trabalho, pessoal que trabalha sentado, estás a gastar menos. Antes gastavas 2000, agora se calhar gastas 1800, 1700. Ok, se voltas a consumir 2000 e tal, voltas a ganhar peso. E é Sim. isto, é isso, é isso. Matemática, ciência certa. O que, pá, honestamente, e lá está, eu sou muito proponente de
de dietas relativamente agressivas quando há condições para isso, tal como tinhas dito. E eu concordo plenamente contigo quando falamos deste relaxar, porque acho que primeiro vem de uma ótica de celebração. Estás a ver? Nós celebramos e eu, por um lado, percebo o mindset do género. Eu estive nesta restrição, independentemente de ter sido uma restrição forte, uma dieta mais forte ou mais calma, tu tens sempre aquela cena de eu vou chegar ao final da dieta, quando, quando vencer isto, vou celebrar. E por um lado, eu gosto dessa perspectiva, de eu guardo estes desvaneios, ou tantos destes desvaneios, para quando terminar a minha dieta. Um bocadinho à luz daquilo que também tínhamos falado há uns dias na call da equipa do Breaking 8K, onde falámos da questão da economia das calorias. Mas se por um lado é fixe tu aprenderes a retardar esses excessos, pá, porque a ideia não é que tu nunca mais vás a um rodízio de pizza, ou que nunca mais vás a um buffet de sushi, ou o que seja, ou nunca mais tenhas um dia onde comas muito. Não, é normal haver dias desses ao longo da tua vida. Há Natal todos os anos. Mas a ideia é que, ok, durante uma fase de dieta eu controlo, eu reduzo essas coisas porque são contra o meu objetivo. E é normal que tu sintas, e de certa forma é fixe, tu pensares, ok, eu quando acabar a minha dieta já o vou poder fazer. Eu não estou proibido de fazer isto para o resto da minha vida. Eu gosto que tu tenhas essa noção de que, ok, assim que acabarmos a dieta, há mais margem para isto. Mas atenção, há mais margem para. Não significa tem de ser ou vamos atrás disso. E acho que é muito fixe ter esse mindset porque tira-te daquela posição de escassez, de nunca mais vou fazer isto é proibido. E ao mesmo tempo também, se calhar, incentiva-te a seres mais diligente, mais preciso, mais coerente com a tua dieta e levá-la até ao fim ou terminá-la melhor, seres mais consistente nesse aspecto. Por isso, por um lado é fixe. Mas depois chegares, terminei a minha dieta, conquistei este corpo e vou celebrar comendo este mundo e o outro. Às vezes é difícil tu só celebrares uma refeição e não celebrares as restantes. Só celebrar a sexta-feira à noite e não celebrar sábado e domingo. É um bocado aquela lógica de eu lavei o carro e tu acabaste de tirar o carro da lavagem, estás-lhe a cagar em cima. Estás a ver? Tipo, eu percebo, mas não nesse expoente. E às vezes é difícil porque tu próprio fisiologicamente estás muito predisposto a isto. A fome está no mais alto que já esteve, o apetite está no mais alto que já esteve, porque estás no término da tua dieta, seja porque perdeste muito peso, seja porque foi muito tempo em déficit. Então, se nós conseguirmos ter aqui uma estratégia de saída que te permita equilibrar as coisas para, ok, eu vou celebrar, sim, mas sem perder o controle, sem fazer com que o meu esforço vá por água abaixo. Acho que é aqui fundamental. E trabalhar esse mindset. E acho que muitas vezes isto vem daquele mindset de eu depois compenso. Já estive em dieta sem fazer isto, depois compenso. E entras compensatoriamente. Tipo, ok, que se foda, foi um fim de semana de merda, compenso segunda-feira, é só mais uma semana de dieta. Termino. Não, mas eu concordo com o que estás a dizer e quero só deixar aqui que é ok vocês celebrarem, mas pensem quando, pá, vou usar o coisa mais comum em Portugal, que eles dizem sempre a mesma coisa, mas não deixa de ser verdade, que é no futebol, quando tu ganhas um jogo bem importante, é fixe celebrar naquele dia ou no dia a seguir. Mas quando começa a semana ou o próximo treino, já tens de estar a pensar no jogo seguinte. Porque é tipo, se tu ainda estás a celebrar o a seguir, fixe, e a seguir para os próximos 5 jogos. É a mesma coisa de um projeto, por exemplo, se estás a trabalhar num projeto bem complicado, fechas um negócio com um cliente da tua empresa ou estás a fazer um projeto e o projeto corre bem, fixe, tu tens que ir ali 2 dias ou vamos dizer, uma semana, vamos dizer aqui, passar para esse modo. Tens um bocadinho mais soft, celebras, relaxas um bocadinho, ok, mas depois tens que agarrar outro projeto, tipo, não fechas um projeto. Ok, agora que tu atingiste isto, tens que começar a adaptar a tua alimentação para manutenção, neste caso novo, e também a aplicar algumas das estratégias que aplicaste em cut. Ou seja, dá o exemplo de pessoas sedentárias do género trabalham a maior parte do tempo sentado, que a maior parte de nós o faz. Ok, eu agora perdi o peso, mas não é porque estou com 70 kg que vou deixar de dar os meus passos diários. Não é porque atingi o meu peso que vou negligenciar a proteína ou os legumes. Basicamente há pequenas mudanças, mas há muita coisa que se mantém. Ok, se calhar não precisam de pesar todos os dias ou
4 vezes por semana para ir verificando como é que o peso está a variar. Ok, mas cá uma vez ou duas por semana convém, só para verificar do género. Vamos imaginar, segunda-feira. Olha, se calhar estica-me aqui um bocadinho no fim de semana, estou aqui com um bocadinho de peso a mais, vou controlar aqui um bocadinho mais a semana, mais ao pormenor como fazia de antes. Ou chegarem à sexta e verem que o peso subiu demais ou não subiu, para saberem um bocadinho como é que também estão de flexibilidade. E terem esse controlo, que não é tão minucioso, tão frequente, não vamos dizer minucioso, mas tão frequente, é algo que devem manter. É a mesma história da comida. Se eu criei aquele hábito durante a perda de peso, de estas são as quantidades que eu tenho no prato, ok, eu posso aumentá-las um bocadinho, sim. Não quer dizer que vá deitar todas as estratégias para o chão, mas os que eu e o Francisco falamos são, por exemplo, ter a panela para a mesa. Ok, se calhar não vou voltar a trazer a panela para a mesa. O que vai acontecer é que de antes tirava 2 bifes de frango, uma mão cheia de arroz e 2 mãos cheias de legumes. Ok, agora faço o mesmo, mas posso, em vez do arroz ou mesmo do frango, posso tirar mais um bocadinho, ou reduzir um bocadinho os legumes. Okay? São algumas das estratégias que tu deves manter. E podes aproveitar nesta fase, porque, não vou dizer toda a gente, mas muita gente, quando perde peso e começa a treinar musculação, também quer tonificar. Ok, bora aproveitar. Perdeste o peso, estás mais definido, mas garantidamente que numa fase de déficit, para a maior parte de nós que não é atleta, é normal que haja alguma parte do corpo que não ficou tão tonificado ou com tanto volume como nós gostaríamos. Ok, então bora trabalhar nisto agora. Vamos manter a alimentação, vamos subir até aqui um bocadinho as calorias para manutenção ou um ligeiro bulk, isto depois depende de pessoa para pessoa, para trabalharmos um bocadinho, olha, vamos meter aqui um bocadinho mais de volume de glúteos porque vais estar mais disposto a isto, vais recuperar um bocadinho melhor, bora trabalhar neste ponto. Yeah. E isso ajuda-te não só a manter as estratégias que fizeste antes, mas a manter-te neste loop de ok, vou treinar, vou continuar a melhorar, quero algo mais, quero esta rotina. Portanto, é um pouco por aí que eu diria que vocês podem começar a pensar no dia a dia para manter de fora o peso que vocês perderam. Yeah. Honestamente, tocaste aqui em dois pontos e um deles eu nem sequer me estava a lembrar. E acho que isso é fundamental, a definição de novos objetivos. Sabes? Quando tu chegas àquele corpo, e atenção, eu vou dar aqui esta perspectiva do género. Eu terminei o meu déficit e acho que é. Tu, à medida que estás a chegar ao final do teu déficit, tu vais reparando, tipo, pá, à medida que estás seco, começas a ver o abdominal, ou não sei o quê, tal e qual como tu disseste, olha, gostava de crescer mais o ombro, crescer mais aqui ou ali. E é importante nós fazermos essa transição para esse novo objetivo, sim. Porque, e a maioria das pessoas que nos estão a ouvir, acho que são muito assim, tipo, tu queres mais, tal e qual como falaste da parte do projeto e tudo mais, tipo, tu és ambicioso, não é que tu não estejas a curtir o teu corpo como ele está, mas eu gosto disto, gosto do processo, ganho, ninguém gosta de estar em dieta, mas gosto do processo e de certa forma do lifestyle, eu quero evoluir. Ok, vamos definir novos objetivos. Mas é importante, quando nós fazemos esta mentalidade, esta transição e mesmo chegamos ao final do déficit ou o que seja, é importante nós entendermos que se nós tivemos excesso de peso antes ou se tens excesso de peso agora, é porque alguma coisa te levou lá. É porque os teus hábitos, ou seja, os teus hábitos alimentares ou as tuas rotinas, do dia a dia, os fins de semana e tudo mais, a forma como tu fazias as coisas levou-te lá. E tu tiveste que mudar a forma como comes ou como geres o teu dia a dia para sair dali. Ora, tu mudaste o teu comportamento de A para B. Se tu, assim que tu chegas ao teu objetivo, tu voltas de B para A, o que vai acontecer é que tu inevitavelmente vais voltar onde estavas antes, vais voltar a engordar. Está bem? Então, acho que se de uma forma, de certa forma, e eu tento transitar isto muito para os meus clientes, durante o déficit, tu focas-te muito na questão das calorias ou do déficit da dieta. Sim, perfeito. Quando terminamos isto, é começar a perceber que a alimentação, e é um foco que eu gosto muito de ter, é olhar para a alimentação como um combustível, como uma forma de nutrir o teu corpo. Se vamos para uma fase de crescimento muscular, então olhar para a alimentação como permissiva do teu crescimento muscular, e tu queres nutrir aquilo e não mais, não queres nutrir, acumular gordura, mas perceber que para isto acontecer, para tu teres uma base de nutrição do teu corpo, de te servir a ti e não de voltar a engordar, muitos dos comportamentos que tu tinhas é para manter. Porque se tu não os mantens, vai ser muito complicado. Vai ser muito provável tu voltares ao que era antes, até porque por norma isto vai coincidir, o teu término de dieta quase sempre coincide com férias ou verão, ou períodos onde é mais propício, por eventos externos,
seja porque tens mais idas aos restaurantes, mais festas, papapá, só estes eventos externos já te vão fazer engordar. Epá, e está tudo bem, quero que tu os incluas. Mas se nós não mantivermos a base que te estava a permitir emagrecer, o saldo ao final dessas semanas, ao final do teu verão, ao final das tuas férias, vai ser mais gordura. E vais ter que voltar a fazer dieta outra vez. E não queremos isso para ti. Então, eu iria muito, muito por aí. Sim, é um bocado. Pegando na história do. Amares o corpo, como é isso, é literalmente transportar isso para uma realidade saudável, do género. Porra, tipo, ama aquilo que atingiste com o teu corpo. Eu não vou dizer toda a gente, mas eu acredito que a maior parte de nós e de quem nos ouve, não estou a dizer que quer ir para um palco de bodybuilding, mas gosta de ter alguma tonificação, algum volume muscular, e nem tem que ser tipo grandes braços, às vezes pode ser ter uma perna mais, ou um gêmeo mais definido, que é uma guerra de muitos, que é dura essa guerra. Que tu estás a passar. E só aquele quadríceps mais, parecer que não está tipo mole a perna, ou ter simplesmente o rabo mais direitinho, ok? Portanto, não está a parecer que está a morrer ou desmaiado, como muita gente diz, ok? Tipo, pessoal, ganhem essas pequenas coisas que obtêm com a perda de peso e o treino. Uma das coisas fundamentais aqui, eu aí acho que é universal, 99,9% das pessoas, que é quando estás a perder peso é pá, treina. Tipo, porra, treina. Porque estás a perder peso só por perderes é músculo com a certeza absoluta que vai com o caralho também. Desculpem a expressão. Só Foi agressivo agora. a malta está farta de me ouvir dizer palavrões e tu nunca dizes nada. Eu sou um gajo. Na câmara, ele diz bué palavrões, esquecem-se que esse gajo viveu em Setúbal. Sim, sim, sim. Se me virem com os copos a tão, pessoal, fujam. Coitado, cara. Copos de água. Nossa. Mas é terem. Porque o treino vai-vos trazer muita coisa de benefício ao longo que vocês perdem peso. Não estou só a dizer volume muscular, estou a dizer capacidade de performance, de sentirem com mais energia, realmente ganhar alguma forma que vocês gostem de algumas partes do corpo, terem menos dores. E ajuda-vos literalmente a criar esta rotina e entrarem num tipo de estilo de vida que vos vai permitir muito mais facilmente manterem esse peso de fora. Eu e o Francisco, quando estamos aqui a dizer não reganhar, pode, imagina, perdeste 10 quilos e não vais ganhar esses 10 quilos de volta. Se ganhas 1 quilo não é grave. Mas é isto. Cria este ambiente à tua volta que tu tiveste tanto trabalho a dedicar para o fazeres. E passa isso para casa. Imaginem. É muito. Olha, vou dar um exemplo que acontece aqui um bocadinho em casa, que apesar de ninguém daqui ter grandes dificuldades por enquanto a manter o peso de fora, que é para ter uma alimentação mais cuidada. Eu notei que quando sou eu que tomo conta das refeições, a coisa normalmente está um bocadinho mais estruturada durante a semana. Não em termos do menu, mas ele estar feito. Ok, então foi um hábito que eu criei para conseguir manter os meus objetivos. No caso de quem quer perder peso, vamos imaginar, ok, eu é que vou cozinhar ou eu é que vou às compras para termos em casa as coisas que eu preciso para perdermos peso. Ok, mantém esse hábito. Mantém esse hábito. Podes aliviar um bocadinho e deve sempre ser um QB flexível, mas pode ser um bocadinho mais flexível. Vou dar um exemplo. Eu compro os legumes, a proteína, os hidratos que são essenciais à minha alimentação. Isto tudo é o que eu tenho em casa. Por exemplo, não tenho cervejas durante a semana, porque é algo que eu vou beber. Ok, quando chegaste à fase em que perdeste o peso e já não queres ganhar, mas ok, tens aqui um bocadinho mais de flexibilidade para subir meio quilo ou isso. Se calhar não precisas de estar sempre aí, não posso ter cervejas em casa durante a semana. Ok, se calhar podes passar a tê-las, mas se calhar só pões uma ou duas no frigorífico durante a semana, que é do género. Ok, de vez em quando, durante a semana tive um dia mais complicado, quer beber uma mini. Tranquilo, fixe, não há problema, tu já conseguiste o que querias, mas é uma dose pequena. E tu não vais fazê-lo durante a semana toda, porque pá, ninguém gosta de cerveja quente em Portugal, vamos ser sinceros. A cerveja em Portugal é fraca. Tu bebes porque ela é fresca e sabe bem. Portanto, ok, usa essa estratégia. Também. Se outro exemplo fiz em casa e eles realmente gostam de bolacha, vamos imaginar. Eu não sou a favor de tu abolir isto em casa, tipo, não vais ter. Até porque eu acho que no futuro isso vai ser pior do que melhor. Ok, durante uma fase que queres mesmo perder um peso ou estás ali a debater-te com a descida, não tens. Mas quando voltas, quando já estás onde tu queres, ok, se calhar em vez de vou 3 vezes às compras por semana, em vez de trazeres 3 vezes, ok, trago uma, ou trago semana sim, semana não. São estas pequenas coisas que tu podes fazer para teres prazer com o peso que tens, manteres um estilo de vida controlado como tu tinhas em termos de hábitos
não tão controlado e tipo, tem que estar tudo mais ao pormenor, com alguma flexibilidade, mas mantens o controle da coisa. E isso permite o quê? Não subir o peso, ou quando sobes o peso, mas com que pesas uma ou duas vezes por semana, notas que ei, subi aqui meio quilo, ou 600 gramas, ou um quilo, ok, próximas semanas, próximas duas, vou voltar aqui a ser um bocadinho regrado e controlar as coisas. Portanto, quando há o dano, tu detectas-o muito cedo. Portanto, o que tens que voltar a perder, fazem 2 3 dias, uma semana, está feito. Podes voltar à rotina. De não passar do 8 para 80, porque, e a maioria da malta que segue, por exemplo, bodybuilders e afins, seja recreativamente, já, de certeza que já ouviram falar do conceito de rebote. E mesmo que não sigas bodybuilders, podes ver no Biggest Loser e afins. Este conceito de rebote é real. Tu depois de uma dieta tendes a aumentar muito o teu peso. É muito fácil de acontecer, não é? É fácil tu teres esses comportamentos. Justifica-se muito fisiologicamente pela questão de tens mais fome e tens mais apetite. O teu metabolismo também pode estar ligeiramente desacelerado. Ou seja, na medida em que tu podes estar a queimar um bocadinho menos calorias do que seria expectável para o teu peso. Portanto, tens aqui três fatores que estão a lutar contra ti. Mais o cansaço, mais a tua cabeça que agora diz-te, porra, já conseguiste, tu mereces isto. Mas é que é importante perceber que todos estes fatores que estão a lutar contra ti são fatores que depois dissipam à medida que tu estás em manutenção calórica ou em excedente. Portanto, se nós conseguirmos olhar para isto da forma, ok, eu estava a fazer um déficit de 500 calorias, estava, para dar números redondos, gasto 2000, estou a fazer 1500 por dia. Ok, eu cheguei ao final da minha dieta com 1500, mesmo que eu não passe já para as 2000, porque às vezes para algumas pessoas mentalmente é difícil ou o que seja, mesmo que tu passes para as 1800, 1900, tu ganhaste ali já uma margem muito fixe de comida. Brincando, brincando, para muitas pessoas estamos a falar que tu ganhas mais 15 a 20% de comida diária. Estás a ver? O que é muito fixe. Se nós conseguirmos olhar para isto estrategicamente, do género, ok, durante os próximos tempos eu vou só aumentar estes 15 a 20% de comida, que já vai saber super bem, que se calhar às vezes, quando eu tenho mais fome, eu mantenho a minha. Aliás, é a sugestão que eu queria dar aqui. É, quando tu terminas a tua dieta e queres manter este peso, queres manter, nós vamos aumentar a comida sim, mas vamos manter a tua estrutura alimentar. Ou seja, idealmente eu quero que tu mantenhas a maioria das coisas que tu estavas a fazer, tal e qual como o António disse, mas aumentar as quantidades. E este aumentar as quantidades, por norma, virá numa fase inicial, quando tu tens mais fome, quando tu tens mais apetite, vem muito para atender a isto. Tu permitires-te não sentir tanta fome. A meu ver, acho que é uma boa estratégia. Ok, é exatamente a mesma comida, mas eu aumento as quantidades. E por norma vais aumentar as quantidades também nas partes mais fixes da tua dieta, vais, sabemos assim, que será o arroz. Não te vou dizer para aumentar muito mais os teus legumes. Pelo contrário, se calhar vou dizer para aumentar o arroz, ou a massa, ou a batata, ou o teu pequeno almoço. Olhar logo qual é que é o momento do dia mais crítico para ti. Se calhar vamos atender ali isso. É à noite? Ok, se calhar vamos redobrar aqui um bocadinho a quantidade de comida no jantar. Ou é de manhã? Vamos aumentar a comida de manhã. Ok, esporadicamente vamos incluir a tal mini que o António disse, ou o teu docinho, ou a tua sobremesa, porque é fácil de encaixar nestas 200 a 400 calorias que tu vais pôr extra. E à medida que tu vês que estás a conseguir manter isto, começas a sentir que a tua fome e o teu apetite normalizam. Já não estás tão focado na comida. O teu metabolismo também, entretanto, já recuperou. E a cena disto tudo é que tu por te dares estes 2, 3, 4 semanas de estabilização, não só passaste este tempo todo num corpo do caraças, aprendeste a comer mais, estás a regularizar a tua fome e o teu apetite para não perder o teu controle. Mas ao mesmo tempo, é no período, é que tu chegas ao fim da dieta no dia 1 de junho. Mas à medida que tu aumentas a comida e não engordas, o teu corpo só fica melhor visualmente, só fica mais cheio. Nos sítios certos, que é no músculo sem ganhar gordura. Portanto, até ficas mais definido. Ganhas ali 1 ou 2 quilos de glicogênio, mas visualmente ficas melhor. E pá, os meus alunos que estão a ouvir isto sabem isto de certeza. E até já avisei alguns no Breaking 8K para se prepararem para isto. Tipo, tu terminas a dieta, mas 2 semanas depois tu estás melhor, quando as coisas são bem feitas. O problema é que na maioria das vezes as coisas não são bem feitas e 2 semanas depois tu já ganhaste bem da peso. E aqui, se nós conseguimos fazer esta transição, ok, cheguei ao fim da minha dieta, agora tenho mais comida, quero-me focar no meu treino, agora sim começa uma fase do caraças, porque tu vais estar com mais energia, com menos fome, com menos apetite.
mais power a treinar, o corpo está definido, mas está mais musculado. E como tu estás neste envolvimento todo, chegas aos treinos, estás a bater PRs, pá, semana em semana, ou 2 em 2 semanas, é do caraças. Mas tem de haver esta transição. Sim, eu acho que é os pontos-chave, sem dúvida nenhuma. E este ponto final que o Francisco tocou é o que acaba por mudar aqui um bocadinho no treino. Portanto, se tu gostas relativamente de treinar, ou era o que tinhas na rotina, pá, permite-te experimentar. Se começaste nesta via de vou começar agora aqui a controlar as coisas, vou realmente definir um objetivo no treino, um objetivo na alimentação, agora que saíste do cut, vê como é que tu te sentes a treinar. O que é que muda no teu treino em termos de sensação e o que é que tu podes vir a mudar. Se és acompanhado por nós, ou se tens um PT presencial, por exemplo, ok, bora, vamos experimentar aqui um bocadinho mais. Eu quando tenho alunos que saem de um cut, eu tento dar-lhes um bocadinho mais de volume, tento explorar um bocadinho cargas mais altas. Em alguns alunos, e vou dar um exemplo para verem que nem tudo é musculação em termos de ganhos de massa muscular, eu tenho alunos que simplesmente gostam de eu agora gostava de ter um bocadinho mais de potência, um bocadinho mais disto, eu ok, vou-te dar aqui um bocadinho de potência no treino. Ou seja, tentar ser mais rápido, mais explosivo, produzir mais força. Ok, agora é uma boa fase para isso, tu vais recuperar melhor. Vais-te sentir melhor. E se tu pudesses entrar em cada treino com plena certeza que o plano que fazes é o certo para ti e para o teu corpo e que vais crescer músculo e progredir cargas todas as semanas? Teres uma alimentação que tu adoras, que se encaixa na tua vida e que te permite construir aquele corpo musculado e definido que tu sabes que te vai encher de orgulho sempre que te olhares ao espelho. Sem estares por ti, perdido no meio de informação contraditória, sem saber no que acreditar, no meio de tantas dicas que não funcionam contigo, que vês todos os dias na internet. Para que tu não voltes a sentir aquela frustração de treinares bem, seres consistente, comeres de forma super saudável e mesmo assim não veres os resultados que tu mereces. Bem-vindo ao acompanhamento online Breaking My Limits, feito especificamente para pessoas como tu, que levam o fitness a sério, que gostam de treinar, que comem bem e querem saber mais sobre treino e nutrição, mas não querem viver uma vida de bodybuilder. Juntos, construímos um plano feito especificamente para ti e para a forma como o teu corpo reage ao treino e à alimentação. Mas mais do que um plano, é o suporte, é a direção, é o acompanhamento diário, à distância de uma mensagem para garantir que tu tens o teu plano ajustado para qualquer imprevisto, para que tu saibas sempre exatamente o que fazer da melhor forma específica para o teu corpo e para o corpo que tu queres construir. Se estás pronto para deixar de seguir planos que não foram feitos para o teu corpo ou de dicas genéricas que não resultam contigo, clica no link aqui em baixo ou envia-nos mensagem com a palavra acompanhamento e juntos vamos levar-te a superar o teu potencial. Então vamos explorar isto no treino. Okay? Posso dar mais volume, carga, posso dar mais intensidade. Muitos dos nossos alunos fazem pequenas provas de ou corridas ou aerox, ou agora o Francisco faz paddle, mas pronto, há quem gosta de ouvir dizer. Podes reclamar, tens razão. Mas, ok, bora aproveitar aqui para explorarmos um bocadinho essas coisas, incluir um bocadinho no treino alguma coisa mais específica, ou mesmo nessas modalidades, para te veres realmente a mudança que é. Porque tu sentiste bem nesta fase, ou melhor, é um facilitador, porra, fui buscar esta palavra, passou-me aqui assim, fogo, vou usá-lo, é um facilitador a manter-se nesta rotina. E é realmente esses pontos. Portanto, passando aqui um bocadinho para a prática, mantém as ferramentas e os hábitos que criaste, ou um bocadinho mais flexível. São algumas das coisas que eu acho que podem transportar daqui, que é perdi peso, quer manter, ou não quer reganhá-lo, e quer trabalhar outros componentes. O que é que me levou à perda de peso? Foram estes hábitos. Quais é que eu consigo manter? São estes, fixe. Quais é que eu tenho que adaptar? São estes. Okay? São aqui as dicas que eu te trago um bocadinho para o episódio de hoje. Eu até ia sugerir, agora, eu adorei essa view, por acaso encaixa-se bué, quer seja com a fase onde está a fazer mais kickboxing, quer seja com o paddle, porque tu sentes bué essa diferença de energia. E eu agora, por acaso, literalmente no meu caso, também passei da fase 1 da minha dieta, que foi mais agressiva, agora para uma fase 2 com um bocadinho mais de comida. E a verdade é que sentes logo outra disponibilidade a treinar. E acho que isto é importante eu frisar, principalmente para quem quer focar ao máximo a hipertrofia. Tu percebes que quando tu passas de déficit para manutenção ou de déficit para depois um excedente, vais sentir, e este aqui é um efeito cumulativo. Eu costumo explicar aos meus alunos que o bulk é uma bola de neve que demora um bocadinho a arrancar,
mas quando arranca é do caraças. Ganha, vai crescendo. Estou-me a lembrar dos videojogos de plataformas bem antigos, do Hugo. Não sei Sim. se chegaste a jogar o Hugo. Pá, havia um qualquer que tinha uma bola de neve e a bola de neve aumentava, bué. Ou o Hugo, ou o Crash Bandicoot, uma cena assim. Eu acho que não, o Crash Bandicoot era bola mesmo. Mas já, basicamente, long story short, tu quando começas aqui esta transição pós-dieta, tu vais reparar que o teu corpo começa a recuperar melhor. Não só a questão das cargas, mas seja tu dentro do próprio treino consegues aguentar mais tempo. Ou seja, a qualidade do teu treino parece que estás disponível para mais. O mesmo, se tu mantivesses o bloco de treino que tu fizeste para acabar o teu cut, bem otimizado, bem adaptado à tua capacidade de recuperação, portanto está o volume certo para ti, não são três séries porque sim, são três deste porque é assim para ti, porque o teu corpo recupera e os teus KPIs indicam isto. Portanto, estamos a falar para malta que não treina chapa 5 ou não treina genérico, está bem, neste caso. Quando tens um plano bem adaptado, até alguns deles tipo, estranham a diferença gigantesca que acaba por ser de déficit para um pico de bulk. Mas aquilo que tu vês é que, ok, se calhar eu estava a fazer este treino tem 6 exercícios, pá, eu chego ao final dos 6 exercícios, eu consegui dar a mesma qualidade, intensidade, às vezes até mentalmente consigo dar mais, porque estou mais Uhum. presente no treino com mais comida. No entanto, eu chego ao final do treino e estes músculos estão exaustos, mas eu sinto que até tenho mais de mim. Tipo, se tu me pedisses treina mais 10 minutos ou mais 20 minutos, ou faz mais um exercício, olha, adiciona gêmeos ou adiciona abdominais a este treino, ou o que seja, alguma coisa que não seja aquele músculo que já está todo roto, eu conseguia. Enquanto que antes, tipo, tu chegas ao final do treino e é tipo, foda-se, ainda bem que vou para casa. Ou já estás tipo, "Ei, ainda tenho duas séries disto." Estás a ver? Quando estás em déficit. Ok, e aqui que tu começas a sentir esta transição. Portanto, começar a prestar atenção à recuperação que tu tens entre séries, à tua disponibilidade energética até ao final do treino. Está bem? E aqui ter algum cuidado que tu podes estar a sentir mais disponibilidade de energia, isto que eu estou a falar, tipo, mais de predisposição para treinar mais, mas não ser necessariamente produtivo bater mais naqueles músculos. Aquele treino. Poderá fazer sentido, sim, inserir maior frequência, que é o que eu acho que começa a fazer cada vez mais sentido nessa transição do déficit para uma bulk ou uma manutenção. É tu veres, ok, se eu mantive este split, o meu peito, uma dieta de peito e tríceps, pá, o meu peito e o tríceps estão fixe, mas eu tenho os meus gêmeos recuperados do treino de há 2 dias. Se calhar podia adicionar aqui e aumentar a frequência dos gêmeos, outros abdominais ou o que seja. Se calhar, em vez de estar só a aumentar o volume, aumentar a frequência. Para aí, por consequência disso, aumentar o volume. Estás a ver? E potencialmente, para a malta que estava a treinar mais vezes cardio, estava a investir mais tempo em cardio, poderás ver até se não faz sentido, se calhar, e que está mais focado agora na hipertrofia, não é? Ok, que tempo de cardio é que nós podemos despender para treino de musculação? Às vezes, se calhar, é um treino, um mini treino. Gosto muito de fazer isto com alguns clientes, tipo, o teu sábado ou domingo era o teu treino de cardio. Dava jeito, não tinhas de ir para o ginásio, Yeah, mas agora tu queres focar ombros e braços. Ok, se nós no sábado ou no domingo tivéssemos um mini treino de ombros e braços, que vem complementar, está a aumentar a frequência, pá, é uma cena relativamente rápida. Ou para quem pode ir ao ginásio, explorarmos adicionar aqui um quinto treino. Normalmente, lá está, com a base de se era isto que tu estavas a recuperar, tu só vais adicionar de acordo com a tua nova recuperação e preparaste que provavelmente ao longo das próximas 8 semanas, por exemplo, de treino, tu vais ver aqui grandes melhorias. E depois no próximo bloco tu já sentes outra disponibilidade. Então, tens essa sensibilidade. Analisar os teus KPIs. E já falei que chego. Chato. E é isto, pessoal. Nós gostávamos de saber que estratégia é que tu usas, se já passaste por uma fase de perda de peso e estás agora a manter, o que é que tens usado, deixa nos comentários, para nós sabermos que outras estratégias tu aplicas ou quais as mais comuns de quem nos ouve e segue. E penso que é isto, por enquanto. Todas as semanas. Um convite para quem precisar de ajuda com a parte da dieta. Eu devia ter dito isto antes. Cliquem em baixo, o link está na descrição para terem acesso ao nosso e-book. Isto é exclusivo para quem está no podcast e no YouTube. Também é um e-book completo, são mais de 200 páginas sobre como criares a tua própria dieta, que te vai ajudar não só a secar, mas depois também a fazeres a tua transição para manutenção, para bulk, para recomposição. Tens tudo o que tu precisas, do mais simples ao mais avançado. Está bem? Com uma linguagem simples, prática, para aplicares literalmente plug and play. De calorias, proteínas,
macros, micros, timing dos nutrientes, periodização nutricional, suplementação, tudo lá explicado. Portanto, clica aí em baixo no link da descrição e aproveita. E é isto, pessoal. Vemos na próxima semana. Espero que tenham gostado. E já sabem, todas as sextas-feiras, pode acontecer às vezes ao sábado, tem um episódio novo semanal de com ideias de como é que vocês podem adaptar o vosso treino ou a vossa alimentação e algumas estratégias práticas. Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não!